Salve, galera! Estamos aqui em mais um GS Pod Multistúdios do Empreendedorismo. Hoje com Keila Moitinho, do Sonho dos Pés, e minha amiga Marcele, que vai se apresentar daqui a pouco. A gente vai bater um papo. Sonho dos Pés, mais de 30 anos de empresa, 1.900.000 de média de venda anual. É isso? É isso, são mais de 35 anos, na verdade. 35. Uma empresa familiar que começou com meu avô materno, uma história muito linda que eu vou contar um pouquinho para vocês já, mais detalhes. 180 lojas, mais ou menos. 180 lojas, juntando lojas próprias e franquias. E a Sapatela aí também? Sapatela não está nessa conta. Quando a gente junta tudo, são mais de 200 lojas pelo Brasil, 23 estados. Caraca. Há 21 anos no canal de franquias. Muito 3 orgulho. milhões de sapatos. 3 milhões de sapato ano, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Uau. E uma expansão em 2025 bem agressiva, 45 lojas novas. Ela pode usar aquele meu hashtag, né? Pode. Hashtag respeita a minha história. Pode. Essa é uma história que realmente... A Keila é uma pessoa que eu admiro muito a marca, a gente está sempre junto aí fazendo algumas coisas. Ano passado ela esteve lá na BF falando a história da marca, que a gente conhece, a gente acredita muito e vê o potencial que nós temos aqui no Brasil nesse segmento e principalmente no segmento de calçados, que é uma marca, né? Um grupo que tem aí mais de 200 lojas ao longo desses 35 anos, não é para qualquer um, não. E muito enveredado no segmento do franchising, né? Então, Keila, conta um pouquinho aí dessa história que começou, essa história familiar, mas que é uma bela história aí para você. Bom, primeiro agradecer ao convite, estou muito honrada. Eu que te admiro, você não tem a menor dúvida disso, é totalmente recíproco. E contar um pouco dessa história traz muito orgulho, né, para a gente. A gente costuma falar que meu avô ele era um grande sonhador, ele sonhava grande. E aos 40 anos ele decide empreender, ele era funcionário de uma empresa chamada Rei da Voz, chegou a um cargo de gerência na época, bem legal. Família Medina. Exato. Depois ele se tornou representante, e aí quando ele chegou aos 40 anos, ele falou assim, não, agora já está na hora de eu ter o meu grande sonho. E começou um negócio de malas e bolsas, que na época era algo mais do mesmo, não existia uma diferenciação no mercado. E o meu tio, que é o irmão do meio, dos três, né? O tio Jorge Humberto, que é o primogênito, o Sérgio, o do meio, e minha mãe, que é a caçula. Ele veio falando, não, pai, vamos colocar calçados femininos, isso é totalmente diferente, a gente vai assim, se diferenciar. E meu avô, totalmente conservador, avesso ao risco, falou, você tá louco, jamais. E ele insistindo naquela energia, né, da juventude, conseguiu convencê-lo. E, graças a Deus, deu muito certo. Ele realmente é um gênio. E, aos poucos, a loja de malas virou loja de calçados. E a gente foi aí fazendo essa expansão. Meus tios começaram no negócio muito jovens, com 18, 19 anos. E, quando meu avô falece, também muito cedo, eles fazem essa expansão agressiva que o varejo permitia, né, muito mais até do que hoje. E a gente chega a um volume de 40 lojas muito rápido. E aí, quando a gente chegou nesse número, um primo, né, deles, dos meus tios e da minha mãe, resolveu virar franqueado. E a franquia nada mais era do que a extensão da nossa empresa familiar, que era, né, você sabe, não tinha contrato, não tinha manual, não tinha processo, não tinha consultoria para fazer a supervisão das lojas. Era tudo, assim, muito dentro de casa, mas, obviamente, com muita seriedade. E uma premissa que existe, né, até hoje, apesar da sucessão ter acontecido, mais uma sucessão, é a gente se preocupar com esse grande sonho, né? O sonhar grande, ele tem que acontecer não só na marca, mas também no investidor. Mas a marca também precisa se preocupar com a pessoa que está do outro lado, né? É um sonho. Então, acho que a gente tem se preocupado aí com excelência nesse nível. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu digo o seguinte, a marca que quer ter uma perenidade, ela tem que expandir. É verdade. Independente da forma. E eu digo que a gente tem 4 motivos para você expandir uma marca. O primeiro seria o quê? Para ganhar dinheiro. Se a gente tem um propósito, se a gente faz um trabalho sério, com transparência e um crescimento com sustentabilidade,
nós somos empresários, a gente está aqui e nada mais justo do que a gente ganhar dinheiro com uma coisa que foi criada e produzida, né, desenvolvida por nós, pela nossa família e tudo. Segundo, é também para quê? Para se proteger da concorrência, né? Porque eu costumo dizer, trazendo para as artes marciais, se você está no canto do ringue, você vai apanhar. Então, você tem que sair do canto do ringue. É a mesma coisa a marca. Se você fica pequeno, acanhado, a concorrência vem e te engole. Terceiro, obviamente, é por questões de valorização da marca. Hoje, Sapatella, Sonho dos Pés, o grupo, com 200 e poucas lojas, se for fazer um valuation, vale muito mais do que quando tinha 5, 10, 15 lojas. Então, essa questão do valuation é muito importante, ainda mais quando a gente fala de franquia, que a gente cresce com capital de terceiros. Mas, se a gente cresce com capital de terceiros sabendo administrar isso, é muito, muito positivo para todos desse ecossistema. E, por último, por quarto, aí é um princípio muito meu, é a questão do legado, né? Vocês estão mantendo o legado do seu avô. E eu acho que isso é muito bacana também, quando a gente cria um negócio legal, cria um negócio com um propósito, né? com uma essência bacana, é a gente perpetuar essa marca. Então, a questão do legado é muito importante. Muito. É você passar num shopping como esse aqui, poxa, olha aqui a minha marca, passa no outro shopping ali, vai na rua, vai não sei aonde, você está vendo aquela construção. Eu acho que isso é muito gratificante. E, além disso, hoje, uma loja sua tem mais ou menos quantos funcionários, colaboradores? Olha, entre 5 e 6, juntando o time de vendedores, a gerente, uma caixa ou um ajudante de loja. Então, se a gente está falando de 6 por loja, por loja. Eu sou ruim de matemática, mas 6 vezes 200, olha quantas famílias essa marca está gerando de empregos diretos, fora os indiretos, né? Que aí é uma proporção muito maior. Se a gente vai mais ou menos, a BF prevê que você, entre empregos diretos e indiretos, vai aí de 9 a 15. Eu acredito que sim, porque quando a gente para pensar no volume de fornecedores que a gente tem, né? A gente está falando aí de 50, 60 fornecedores por coleção. E aí, uma fábrica, quantas pessoas estão envolvidas, não só na linha de produção, mas na compra de matéria-prima, na logística, no transporte. Então, assim, realmente é um número considerável quando a gente pensa no tamanho da empresa, em tudo na cadeia toda, né, que é longa. Não, então você vê que realmente é um case, né, um case de sucesso. Sim. E que não está aí do dia para a noite, porque você ter mais de 35 anos muito trabalho. É muito trabalho, porque o que a gente mais vê no varejo, né, a gente vem do varejo aí, eu estou há 35 anos no varejo, ao mesmo tempo de sonho. Dos Pés. O que eu mais vi até hoje foi marca surgindo, marcas espetaculares, com um puta potencial de estar no mercado até hoje. E, infelizmente, por vários motivos, um monte de variáveis, essas marcas acabam não conseguindo se perpetuar por uma série de fatores, né? Não se sustenta, né? E aí, Keila, como é que você vê esse mercado, esse teu segmento aí que você atua nos dias de hoje, com relação à concorrência, existe com relação mesmo ao mercado? Muita concorrência, né? Mas eu acredito que a gente estava falando, né? Nesse poder e nessa necessidade da gente se diferenciar como marca, né? Como produto. E a Sonho, quando ela nasceu no mercado totalmente popular do Rio de Janeiro, do varejão mesmo, bem aquecido. E, ao longo do tempo, a gente entendeu que existia uma necessidade da gente renovar a marca, da gente trazer mais informação de moda, da gente trazer mais benefício para o cliente, mais valor agregado para o produto, sem perder a essência, que é fazer um produto para a classe C, que hoje a gente até atende um pouco mais a classe B também, trazendo uma experiência de compra que esse público não tinha. Porque a galera, né, classe C, ou comprava em calçadão, ou comprava em magazine, ou comprava nessas grandes sapatarias, que não é uma marca de moda. Então, a gente teve esse olhar de como que a gente vai ser, né, algo além e não ser mais do mesmo, porque marca de calçado existem inúmeras, né? E foi dessa maneira, assim, a importância que tem de entender o seu público, fazer o produto para ele, renovar a marca sem descolar da essência e dessa conexão que você criou lá atrás, quando a marca foi criada.
Você, então, me diria que a Sonho dos Pés hoje, ela trabalha com o conceito de moda mesmo, coleção. Sim. Explica um pouquinho como é que é esse modelo, esse conceito de vocês aí, da produção, da criação, enfim, do estilo. Bom, a gente fala, né, que a Sonho ela tem como missão, como propósito, democratizar a moda no Brasil. E é literalmente isso, né? A gente faz viagens. A Nayane, que é a nossa diretora criativa, está lá em Nova York agora, pesquisando, estudando, bebendo da fonte mesmo, de onde, né, nascem as tendências. Mas a gente não pode pegar exatamente o que se enxerga lá e trazer para o nosso ponto de venda, né? A gente tem que fazer digerir mesmo, desmembrar, dissecar tudo aquilo e entender como a gente pode aplicar. Né? Então, existe uma fase de desenvolvimento de coleção que ela é muito intensa, é algo muito profundo, onde ela mergulha, onde ela tem uma parceria muito forte com os nossos fornecedores, que também ajudam nesse desenvolvimento. E aí a gente faz as amostras, a gente leva a amostra para aprovação de calce e aprovação também do time comercial. Então, a gente senta assim numa mesa com a coleção inteira e ali todos os produtos passam por uma aprovação de valor percebido. Eles têm um custo, a gente aplica em cima dele o markup, mas independente disso, todo mundo diz quanto acha que aquele produto deve custar. Então, dessa forma, a gente entende se o markup está acima, se está abaixo, se o valor agregado é um pouco acima ou é um pouco abaixo. E aí a gente consegue trazer a moda, traduzir isso, mas sem desconectar do público e do ticket médio também. E aí vocês funcionam o quê? Tipo um showroom que você vai ter nós estamos aqui hoje em pleno verão. Sim. De repente tem um showroom hoje para já falar do verão do ano que vem. Os teus franqueados compram esse showroom? Como é que é essa... Para a franquia, é um processo depois disso, né? Depois que a coleção ela fica pronta, a gente tem 6 showrooms anuais. 6? 2 online... 6. Meu Deus. Bimestral. É muito intenso. Quando termina muito já produto, começa... né? É muito produto. São 3 milhões no ano. Quantos SKUs? Juntando categoria, variação de cor, dá uns 500 por coleção. É muita variedade, muito. O nosso mix, ele realmente... É difícil uma mulher entrar na Sonho dos Pés e não achar algo que ela precise, porque, né, na Sapatela é a mesma coisa. Então, Aí, depois que a gente passa por esse processo de definir a coleção, a gente monta um showroom, é como se fosse um e-commerce online mesmo, e tem lá, fisicamente, toda a proposta de vitrine que a gente faria como se fosse numa loja própria, né? Ou numa franquia, uma loja normal. E aí ele senta com o consultor, recebe uma sugestão de compra que a gente faz, o planejamento, e pode, né, alterar de acordo com a particularidade da loja, que a gente entende que nós somos vários Brasis dentro de um. Né? Às vezes, lojas dentro do mesmo estado têm comportamentos completamente diferentes. Então, ele faz a própria compra, acho que com um grande diferencial da marca. Há 5 anos atrás, a gente teve aí o advento, né, da pandemia, que todo mundo sabe que foi devastador. Sim. E muito difícil para todos os segmentos. O varejo nem se fala, lojas fechadas, problemas seríssimos, né? E a gente... Claro que isso veio acelerar muito o digital, o e-commerce, pegou uma força muito grande. Como é que vocês conseguiram passar esse momento, né, tão turbulento que teve e os franqueados? Qual o tipo de apoio, qual o tipo de assistência que vocês deram para vocês terem enfrentado esse momento aí com um pouco mais de tranquilidade, se é que teve tranquilidade para alguém? Não foi nada tranquilo. A gente realmente viveu algo assim, de intensidade de trabalho nunca vivida antes. A gente fazia reunião, né, de 8 da manhã, às vezes até 11 da noite. E tinha um comitê, né, que a gente falava virando o jogo, que era basicamente um comitê de crise mesmo. E aí não tinha, assim, um cronograma, mas a gente falava o tempo inteiro. E aí, reunião de última hora. Tudo que era decidido, a gente marcava com os franqueados. A diretriz para conter os gastos com gestão de pessoas é essa. A diretriz para conter custo financeiro é essa. A diretriz de negociação com o shopping para custo de ocupação vai ser X. E o que a gente... pôde fazer, né, de parceria, que a gente preza muito por isso, uma relação ganha-ganha mesmo, foi isentar os royalties deles, né, durante 6 meses, se eu não me engano. Fora a isenção de royalty, a gente... Não foi prorrogação, tá? Foi isenção mesmo.
Fora isso, a gente absorveu um volume de produto deles que eles não tinham condições. Tinha como escoar, né? Não tinha como escoar. E se a gente devolve para o fornecedor, a gente mata a cadeia inteira. Sim. Então, a gente segurou essa onda. E a chance que a gente teve de escoar foi subir, fazer um e-commerce parrudo em 3 meses. Então, em 3 meses, eu subi o estoque de mais de 60 lojas para um site só. E essas lojas viraram mini CDs para poder escoar toda essa mercadoria. E aí não deu um bug louco, Deu. assim? Imagino. Que não tem certeza. como, né? A gente teve ruptura, a gente teve envio de produto errado, a gente teve conflito, né, com o franqueado que, poxa, apesar de não ter recebido 100% da grade, estava com o produto lá e eu estava remarcando. Mas era uma questão mesmo, assim, de sobrevivência. E se a gente morre, o franqueado morre. Lógico. Né? Então, a ideia foi estancar o que podia ser estancado no ponto de venda e no fluxo de caixa deles. Isso foi feito. E aí, o outro lado, a gente deu conta de vender tudo que podia vender. E o que representa o e-commerce hoje? Olha, no hoje, grupo? a gente, antes, assim, representava 1% praticamente do nosso faturamento. Era algo muito, muito, muito baixo. Né? Hoje, ele representa já uma loja que tem um faturamento acima do normal. Então, a gente está falando aí de entre 4% e 5%, mais ou menos. É uma loja bem parruda. Eu vejo, né, que vocês são muito atuantes também com relação às ações, né, as tomadas de ações para alavancar a venda através de promoções, enfim. Sim. O gerenciamento desse fundo de promoção, como os franqueados participam disso, se eles participam diretamente na gestão desse fundo de promoção ou não, e como é Sim. que é a estratégia, o planejamento de marketing de vocês e até calendário de eventos com relação à parte promocional? Hoje a gente tem uma taxa de marketing de 2,6% do custo da mercadoria, royalties 16%. Da compra. Da compra, exatamente. E existe, obviamente, um plano de mídia e um calendário, né, que essa taxa ela banca esse calendário, que são as grandes datas do varejo, né, mães, namorados, Natal e as grandes liquidações também, e influenciadoras de peso, como, por exemplo, a gente trouxe a Giovanna Eubank há 2 anos atrás. Esse ano tem uma super influenciadora quentíssima. Ela está, assim, no melhor momento da vida. Não posso contar ainda quem Pelo é. amor de Deus. Ano passado, vocês Vai fizeram... quando ao ar o podcast? Hein? Quando vai ao ar? Quando vai ao ar? Esse aqui deve ir o quê? Vai nesse mês de março agora. Ah, de março? De março. Eu acho que eu posso contar, A gente então. fala. Vai, Olha. spoiler, A Lauren vai. Prota. Eita! E aí, assim, como a gente está falando, né, de uma marca muito brasileira, que esse é o nosso DNA, a brasilidade, né? Litorânea, quente, solar, nada melhor do que uma mulher do Nordeste, Lógico. né? Hã? Lógico. Lógico, né? Com certeza. Agora tá aí bombando no carnaval e a gente sabe e já percebeu na prática o quanto ter ou não ter grandes rostos que têm conexão com a marca e com o público faz diferença, né? Quando a gente trabalhou com a Giovanna, a gente realmente teve, assim, Dia das Mães histórico, a gente teve um Natal fora do normal, e aí a gente teve um ano seguinte que não teve, e a gente viu que faz diferença. Foi ano passado que vocês fizeram lá na casa o Black Friday? Elas levaram... Foi ano passado. Sonho dos Pais levou... Não, foi ano retrasado. Jojo Todinho. Ano passado foi o Theo, com a Regis. O Theo. Com a Evelyn, Tá. Então, ano retrasado, eles levaram até para fazer lá na casa, lá na empresa, a Jojo Todinho e a Thaís, esposa do Ferrugem. Cara, na época, a Jojo estava com 22 milhões de seguidores. É um show à parte, né? Aquela mulher. Foi um absurdo. Absurdo. Eu acompanhei um pouco lá. Ela entrava fazendo anunciando algum tipo de produto, praticamente saía do ar, né? Porque não, total. Era tanta gente querendo... E o franqueado participa dessas decisões, né? A gente comunica. Isso é aprovado no conselho lá? Vocês têm um conselho de franqueados? A gente tem um conselho de franqueados, mas a gente aproveita também os momentos de convenção, principalmente a de janeiro, que acabou de acontecer, para dividir certas decisões muito importantes, né? E essa escolha da Lori foi divulgado com antecedência, eles votaram, a gente entendeu que era um nome de peso que ia agradar
Aí a gente falou, não, vamos bancar porque a gente vai fazer muita gente feliz. Então, chamar o franqueado para esse momento, não é só participar financeiramente, é participar decidindo também, né? Então, acho que faz muita diferença. Eu costumo dizer, né, que o lugar de franqueado ou é com a barriga no balcão ou é numa sala de treinamento, porque você tem que botar o franqueado para treinar tudo. Gestão financeira, produto, marketing. Sim. Tem que deixar o cara numa sala de aula, porque quanto mais preparado ele estiver, melhor são os resultados, ele se sente abraçado com isso. Sem dúvida. Vocês têm algum plano, algum planejamento com relação a treinamento dos franqueados, as convenções? Fala um pouquinho com relação a isso. Como é que são realizadas as convenções de vocês? São 2 convenções anuais, uma em janeiro e outra em julho ou agosto. A de janeiro é a mais importante, porque é quando a gente compartilha com eles o planejamento estratégico da empresa. Então, eles bebem da fonte, assim, né, do que a gente vai realmente apostar, de quais são as diretrizes. E quando a gente vai fazer uma seleção de franqueado, a gente tem um processo que é o onboarding. Então, ele vem ao escritório, faz testes com RH, vivencia um pouco o nosso ambiente, nosso ecossistema. Antes de assinar o contrato. Antes de assinar o contrato. É um test drive. É um test drive. Que eu sou totalmente favorável. Que a gente já teve surpresas ali, né? Ou na hora da assinatura, ou depois. Logo depois, e aí não tem mais o que fazer. Mas sabe que eu ia perguntar isso, que é uma curiosidade? Eles gostam de participar de todos os processos, os franqueados? Não de todos, né? Não podemos mentir. Mas é necessário, então não tem muito para onde correr, sabe? E aí, quando a gente vai inaugurar a loja, a gente tem um treinamento de 1 semana e ele vivencia todos os departamentos, todos os processos. Oh, que legal. Depois ele vai para a loja vivenciar. Tipo um trainee dentro da empresa, né? Que vai em cada... Tem que saber e pronto. Ele senta com o gestor do departamento, passa todas as dores, o que dá problema, como que resolve. É assim. E na hora que vai inaugurar, o consultor também vai à loja, treina toda a equipe de vendas, arruma, vivencia ali pelo menos 2, 3 dias de operação junto. Então, assim, suporte e treinamento, André, não falta. Isso eu te garanto. Isso eu vejo que é um grande problema do varejo. É o treinamento e a capacitação. A gente acompanha isso há muito tempo. Nosso primeiro MBA que a gente lançou foi em 2002, exatamente preocupado em formar o varejo, né? Porque o varejista, o vendedor de loja... Para franquia, menos ainda. Eu costumo falar isso, franquia não tem faculdade. Qual é o curso, qual é a faculdade que forma você no canal de franquia, no segmento? E não existe, é a vida mesmo, é a experiência. Você falou um negócio muito importante. Eu participei do G20 com um grupo esse ano e todos os projetos que estavam sendo levados eram projetos grandiosos. Aí eu levei o projeto de quê? Um projeto para a nossa realidade, porque a gente trabalha, que é o varejo, é o pequeno varejo. Não adianta chegar com esses projetos enormes e não ter uma ação imediata para a gente. E aí eu estava numa mesa com o pessoal do G20 e eu falei isso. Eu falei, a minha defesa aqui, em cima do varejo, o que é? É a gente trabalhar a capacitação e o treinamento. Aí eu citei o exemplo. O mercado de franquia, ano retrasado, né? Porque o G20 foi ano passado, 2024. 2023 faturou o mercado de franquia, se eu não me engano, 240 bilhões de reais. Sim. Eu falei, se esse mercado tivesse treinamento e capacitação, nós estaríamos faturando 500 bilhões de reais. O problema é que as empresas não se preocupam com isso, né? A grande maioria das empresas. E hoje é fato, se a gente não formar a nossa equipe, se a gente não formar profissionais para o varejo, porque varejo é uma profissão, e eu digo que é mais difícil do que qualquer profissão. Eu sou advogado. O advogado ele tem que saber daquele assunto dele, defender aquela tese da área que ele exerce. Agora, o varejista, a gente tem que saber de em tudo. Todas as posições, é o marketing, é o jurídico, é o tudo. Financeiro, enfim. Marcas pequenas, né? O cara tira o chapéu do marketing e bota o chapéu do financeiro. Por isso é que eu digo a importância, quando a gente tem esse nosso conselho de varejo, de levar marcas como pessoas, né? Não uma marca, porque a marca é feita de pessoas como você, para conversar com o pequeno varejista, o cara que está começando, o cara que está querendo aprender. Porque esse cara não é teu concorrente. Pelo contrário, se você fortalece o teu segmento, mais você vai se despontar muito mais.
aquelas empresas, aquelas pessoas que têm aquela filosofia, não, aquela marca ali ou aquela consultoria é meu concorrente, então eu não vou passar nada, esquece, porque você não está fazendo bem nem para você, nem para a pessoa, nem para a humanidade, né? Porque a gente fala que tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Se fizer o seu realmente com excelência, com cuidado, com amor, eu acho que a gente já está ganhando. E você tem que ser referência. Então, hoje, por exemplo, a empresa de vocês no segmento acaba sendo uma referência, né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um número X do setor de vocês que são referências e que tem que se orgulhar disso e tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando a gente convida, né, para fazer um podcast desse, por mais leve que seja, um bate-papo, mas é importante, porque a gente está formando o quê? Uma cultura para passar para as pessoas. Sim. A gente está aqui num domingo, né? Quando eu convidei a Keila, falei, Keila, você iria falar para a gente lá no podcast, no domingo à tarde? Um convite seu eu nego jamais. No domingo à tarde, 38 graus, com sensação térmica de 50. Mais ou menos isso. Só de sandália mesmo, né? Porque não pode vir de bota. Eu ia colocar um escarpão e depois eu falei assim, não vou mesmo, vou botar uma sandália, porque não tem como. Mas isso eu acho que é muito importante. E aí, Keila, como é o que vocês estão pensando? Você já deu a dica aí da pessoa, né, da influenciadora que vai balançar as estruturas. Vai balançar as estruturas. E o que mais que a marca tem pensado aí? O que vocês pensam? Eu digo que eu brinco lá na empresa. O que você quer ser quando crescer, né? O que você pensa para a tua empresa para os próximos 5, 10, 15, se é que a gente pode fazer alguma previsão, né? Mas planejamento faz parte da governança. Então, a empresa que tem governança tem que ter o mínimo de planejamento. O que você pensa aí para vocês, né, o grupo Sonho dos Pés, Sapatella, para os próximos anos? Bom, a gente está aí com a missão de entregar 500 milhões de faturamento em 2024. Não vai ser uma missão nada fácil, mas estou muito confiante de que a gente vai conseguir. Além disso, nos próximos 5 anos, a missão é dobrar esse faturamento, é chegar a 1 bi. Mas eu acho que o maior de todos, assim, é a gente realmente ser reconhecido como a marca mais democrática do nosso país. Marca de calçados de moda mais democrática, que tem essa missão, que tem esse propósito, onde o público, a cliente, entende que a gente entrega um serviço e não entrega só um produto, sabe? É aquela coisa que a gente estava falando de traduzir a tendência sem abrir mão do conforto, da experiência de compra. Nossas lojas são incríveis, né? A gente tem uma preocupação extrema em ter arquitetura atualizada, em ter um atendimento humanizado, né? Em ter, do início ao fim mesmo, uma experiência de excelência para o cliente. Eu acho que são essas as missões. E como é que, assim, explica um pouquinho a diferença para quem não conhece, da Sapatella e o Sonho dos Pés. É o mesmo público? É o mesmo produtos parecidos? Tem diferenças. Por que surgiu a Sapatella, vamos dizer assim? A Sapatella ela foi uma oportunidade que chegou na nossa mão, né, no mercado. Também é uma empresa familiar, né, curiosidade não de 3 irmãos também. E a gente topou, falou, não, vamos assumir essa gestão. A marca estava em dificuldades na época. E falou, não, vamos virar. Fazer calçado. A marca já existia? Já existia. Já tinha 11 lojas, se eu não me engano. E quando a gente assumiu foi em 2008. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Só que durante alguns bons anos, ela realmente ficava um pouco à sombra da Sonho dos Pés. Não só em produto, mas também em layout, né? E aí a gente fez um reposicionamento há uns 5 anos atrás, se eu não me engano. E a gente falou, não, as marcas têm que ser completamente diferentes até para poder fazer a expansão delas com velocidade. Então, quando a gente olha para a Sonho dos Pés, a gente está falando de uma marca mais solar, brasileiríssima, né? Que tem aquela coisa do detalhe, do feito à mão, da amarração, da trama, dos naturais, né? Uma mulher mais quente, mais tradicional, né? Ela não é tão fashionista. E uma mulher um pouco mais clássica. Quando a gente fala de Sapatella, a gente está falando de uma mulher que ela tem o espírito jovem. A faixa etária é a mesma, tá? Das marcas, o ticket médio é o mesmo, o plano de investimento é o mesmo,
mas é um comportamento de espírito, de alma completamente diferente. Enquanto a Sonha é uma mulher mais sóbria, mais tradicional, a Sapatella é irreverente, é colorida, é conectada, né? Aquela mulher que não se enxerga no corpo e na idade que ela tem. Ela é extremamente jovem. Então, acho que é isso. E em termos de organograma, são as mesmas equipes? Esse ano, 2025, é uma novidade, tá fresquinha. Era tudo junto, né? E aí a gente resolveu realmente apartar. Então, a Sapatella agora está com o Bruno Moitin, que é meu primo, como CEO. A gente tem um diretor de marca também, que é o Kleber Monteiro, que é Kleber Cordeiro, desculpa. Está com a gente. E a gente está muito feliz, porque pela primeira vez a marca realmente está tendo toda a energia e foco que ela merece para poder crescer tanto ou até mais do que a Sonho, né? São 2 negócios que voltados mesmo para o público C, com comportamentos, né? Mulheres com comportamentos diferentes, só que com uma capacidade de expansão absurda, porque investimento super ok, um retorno a partir de 24 meses, um ticket médio que cabe no bolso de todo mundo. A gente tem o cartão próprio nas 2 marcas, então a gente dá parcelamento para essa galera que não tem crédito e cabe praticamente qualquer shopping do Brasil. Fornecedores são os mesmos? Não? São os mesmos. São, né? São. Até de outras marcas aí que falam que produzem, são exclusivos. Isso ela não pode mas falar. eu não posso falar. E para fora do Brasil, não? Nem sei saber não se eu ia perguntar agora. isso. Eu me empolguei aqui na Não pergunta. agora. Acabei de responder uma pesquisa da BF semana passada falando sobre o nosso interesse aí de mercado no exterior. Também. Respondeu? Não, é porque eu Vamos morei trocar a figurinha fora. depois, hein? Eu morei fora, eu morei 8 anos em Lisboa. E assim, a galera da É o Europa lugar que mais procura a gente. ama. É. A galera da Europa ama calçado brasileiro, assim. É verdade. Porque lá fora ainda tem essa pegada do desconforto, mas é bonito, né? É. No Brasil, não. Ou muito caro também, né? Ou muito caro. Muito caro, desconforto, aí Não é loucura. dá. Eu não consigo Eu entender também como é não. que a mulherada faz isso. Por favor, porque eu sou mulher, né? Mas eu não entendo falta de isso, opção. não. Sem opção, a gente acaba se adaptando com o que tem. Então, eu acho que vai ser um mercado bem assertivo pra gente, se evoluir. Ah, vai evoluir, sim. Vai evoluir. A Marcele está aqui com a gente, né? A Marcele é a nossa parceira aí nesse projeto que a gente está fazendo, do livro que a gente escreveu, que é o Empreendedorismo no Varejo, que tinha sido objeto de um curso presencial e que a gente está indo para o digital com vários influenciadores, artistas e por aí vai. E o tema que eu falo desse livro e desse curso digital com a Marcele é a questão do dress code, né? E aí, por isso que eu convidei a Marcele para conversar aqui com a Keila, para a gente entender um pouquinho e vocês conceituarem um pouco o que seria esse dress code, porque você, ainda mais no Brasil, eu diria no Rio de Janeiro, que a gente tem um lifestyle todo próprio, todo diferenciado. Bem irreverente. Irreverente. Então, Bem peculiar. a gente colocar um pouquinho, porque existem vários tipos, né, de dress code para várias ocasiões e vários tipos de trabalho, né? Eu estou aqui com a minha camisa preta de sempre, mas estou quase Jornal Nacional, né? Com esse calor de bermuda. Nos dias de hoje permite isso. Ainda assim está elegante. Nos dias de hoje permite isso, né? No passado não havia. Eu comecei a trabalhar, tinha que ser de terno e gravata o tempo inteiro. E no Rio de Janeiro, 40, 60, 80 graus que está fazendo, o que terno e gravata não rola. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do dress code e como o sonho dos pés a gente se encaixa Eu já exatamente falei nesse para perfil. ela né? isso, né? Para mim é perfeito, porque assim, na verdade, eu descobri essa questão toda da imagem pessoal. Eu nunca liguei para a imagem pessoal. Só que eu tive câncer, eu fiquei careca e eu falei, cara, ferrou. Eu não posso me vestir de qualquer jeito. E eu morava em Lisboa. E a Europa tem essa pegada meio de a gente tem que se vestir bem para mostrar que. No início foi isso. Eu comecei a me vestir relativamente bem, né? Dentro do que é o bem e o belo é muito peculiar, né? Para cada um. Sim. A gente não pode julgar. Mas eu sou aquela pessoa básica, entendeu?
eu descobri que o menos é mais, sabe? Então, eu não tenho assim, bota um salto alto, fino, não sei o quê. Não. Por quê, né? Por quê? Pra quê? Entendeu? Porque eu acho assim, pra mim a elegância, ela tá no conforto. Se eu tô desconfortável, a minha cara tá desconfortável, o meu papo não vai ser legal, o meu astral não vai ser bacana, porque eu vou estar ali apertada. Eu me lembro que uma vez, eu não posso nem falar quem é a pessoa, porque ela é conhecida, mas eu estava em Lisboa na festa do filho dela. Depois você vai me contar. Nos bastidores eu posso, mas aqui eu não posso. Você deve saber quem é mesmo. Ela chegou para mim, a gente foi no aniversário do filho dela, de 18 anos, num lugar asquerésimo. Ela me emprestou um sapato, que eu não sei se foi Cavalli, enfim, um sapato assim, caríssimo. Menina, quando eu levantei para ir ao banheiro, eu não andava com sapato. Eu cheguei no banheiro de sapato e eu saí com o sapato na mão e voltei para a mesa com o sapatinho assim. Ela olhou na minha cara, ela falou, você tá louca? Eu falei, por que, amiga? Não, com um sorriso você tá no desdenhando. Você tá desdenhando do meu sapato caríssimo. Eu falei, você é louca. A louca é você. Porque pra quê? Não tem. Entendeu? A gente não precisa sofrer para estar bem, para estar sofisticada, para estar elegante, né? E assim, e para demonstrar para as pessoas o que a gente quer que as pessoas percebam. O que a gente quer comunicar. O que a gente quer comunicar e quem a gente é, entendeu? Sim. E aí foi isso, te contei essa história que foi muito engraçada nos bastidores, eu te conto quem é. Ansiosa já. Mas foi isso, entendeu? Então, não sei, eu acredito que você compartilhe da minha opinião, assim. Sim. E é por isso que eu gosto muito da tua marca, assim. O Sonho dos Pés, pra mim... Então, a sapatela já é too much. Eu sou velha mesmo, eu gosto dessa coisa clássica mesmo. Essa coisa bem brasileira, confortável, descontraída. Eu sou dessas, assim. Eu sou mais clássica mesmo, assim. Eu gosto muito dessa autenticidade, né? Assim como a marca tem que ser autêntica, nós temos que ser, né? E eu passei agora, acabei de ser mamãe, tô com um bebezinho de 11 meses, obrigada. E aí eu passei por esse processo, né? De, cara, quem eu sou aí? Cadê? Aquilo que eu usava antes, realmente eu passei a não usar mais. E aí fiz um processo de consultoria de imagem e, assim, como é bom a gente se conhecer. Autoconhecimento é libertador. Total. E aí eu entendi que realmente, assim, não é porque pessoas próximas a mim não usam a roupa que eu gosto de usar que eu tô cafona. Ou, né, que eu não tô legal. Pelo contrário, existe algo em cada um de nós que é a nossa marca registrada e que outras pessoas que a gente nem imagina olham pra gente e falam, nossa, que legal, ela usa isso, ela usa desse jeito, ela mistura o dourado com prata, né? E tem essa liberdade de usar e de experimentar. E eu acho que isso é muito, muito bom pra gente e pras marcas em si. E nós, como, né, diretoras e donas, a gente acaba virando mais referência do que outras pessoas, né? E a gente tem que se preocupar, sim, com o que a gente comunica. Eu sou até um pouco chata, assim, com quem trabalha comigo em relação a isso, porque independente do clima do escritório, independente do departamento, eu recebo investidores, né? Então, tudo é analisado, tudo é apurado. E, às vezes, um detalhe, você passa ali uma descredibilidade que, às vezes, a pessoa repensa uma decisão e repensa um investimento no seu negócio. Então, eu dou bastante valor a isso. É claro que a nossa imagem não é tudo, né? Mas ela é nosso cartão de visita. Porque é a tal da regra dos 3 segundos, né? Em 3 segundos você está calado, a pessoa vai olhar para você e vai saber quem você é. Sim. Agora, aquilo que o André falou, andava de terno. Mas para que terno? Mas quem disse que terno é chique? Entendeu? Ah, não, se eu não estou de terno, então eu não vou ser valorizado. Não... É que eu acho que as pessoas pecam, eu acho, pelo demais, assim, sabe? Sempre que ele vai me zoar. Vai. Não, eu tô querendo me lembrar. A última vez que eu botei achei que ele fosse me zoar já. Não, eu botei um terno no evento. Botei ano passado no evento da Esfera, um terno que eu tive que botar. E a penúltima vez foi na posse da ABF, que aí o pessoal exigiu, falou, não, André, você tem que botar um blazer, claro, pelo menos. Pelo menos. Aí eu botei um blazer para ir na posse da ABF.
Mas vocês falaram uma coisa que eu acho que é muito importante, sim, que é o de dentro para fora, né? E hoje, cada vez mais, o consumidor ele está querendo, sim, um storytelling verdadeiro, real. A verdade. Aquela história do cara ter que usar o tal do blazer ou o tal do terno para mostrar que é uma figura importante, já passou, entendeu? Você está super produzido, às vezes, no teu ambiente, que é um ambiente totalmente diferente, mais descontraído. O teu produto não conversa com aquele estilo de roupa, de vida. Total. E aí você começa a ver o quê? Que é uma coisa superficial, é uma coisa... a gente estava falando no bate-papo com o Deco, do TT, do greenwashing, né? Quando a gente está falando, no caso ali, no momento do ESG, Práticas Ambientais, Sociais de Governança, que muitas empresas fingem que são uma empresa, que fazem, né? O aspecto de ambiental, social, mas não faz nada. É só para vender aquela imagem. E a questão do dress code, eu acho que é muito isso, sim. Cada vez mais, a gente tem que transmitir o que nós somos. O que a nossa empresa é. Aquela história de você vender uma imagem que não é a sua, o consumidor hoje sabe. E com as redes sociais, né? Gente, com as redes sociais fica insustentável. Não tem como. Entendeu? Um dia você aparece de um jeito, aí no segundo, no terceiro, daqui a uma semana você já está diferente, as pessoas falam, não, realmente não é consistente. Quando não tem consistência, é o que você falou. As pessoas não compram aquilo. Então... e aí caiu no descrédito, acabou, já né? era. Não tem como recuperar. Você, no início do bate-papo, ia começar a falar, mas a gente segurou um pouco da expansão. Sim. O que vem por aí? Como é que vocês estão pensando? O que vocês estão desenhando de expansão para Sapatela, para Sonho dos Pés? A gente vai terminar esse 2025 com quantas lojas? Isso é ótimo, né? Às vezes as pessoas chegam lá, eu vou vender quantas franquias esse ano? Quem falar para você que vai vender é mentiroso, porque não existe isso. Sim. Mas a gente faz sempre um planejamento de venda, né? Verdade. Tem a meta e tem a meta desafio, né? Para a gente garantir a meta, eu já coloquei uma meta desafio. E vai dobrar a meta depois. Exatamente muito bom. Isso. Muito bom. Esse ano a gente está com uma novidade, que é montar um departamento de growth mesmo, para a gente ter topo do funil volumoso da forma que a gente precisa. E é algo nunca feito antes na história da Sonho dos Pés e da Sapatela. O nosso time de expansão ele é pequeno comparado ao mercado, pequeno comparado ao tamanho da nossa meta, mas é um time muito acertado, alinhado, né? E foram contratações assim maravilhosas. Os resultados aí já estão acontecendo. A gente já está com 20 lojas assinadas, né? Para 2025? E inauguram? Inauguram. Nossa. Uau. 10%, mais ou menos. 45, 20. Eu tenho 10% do todo, né? Do todo, todo. Quase 50% da meta aí já está dentro então de foi casa. Muito fácil essa meta. Muito fácil. Vamos dobrar essa meta aí rapidamente já agora. E assim, quando a gente pensa, né, em tecnologias, a gente não tem nada assim de muito novo. Realmente, o departamento de growth e, óbvio, ali, uns acertinhos ali, teste AB de campanha. Porque depois que o cara entra no nosso funil, dificilmente ele corre. Né? Nosso time ali é bom na conversão. O negócio é muito bom. Né? Eu acho que a história, o número de lojas por franqueado, que é um diferencial. Né? Eu tenho... Os franqueados que têm uma operação são os franqueados que inauguraram ano passado. Fora isso, eu tenho praticamente 100% aí com 2 ou mais. Bacana. Eu tenho gente com 12, com 10, com 8, com 7, com 6. Mas tudo sonho ou misto? Não, misto. A maioria é sonho, né? Pelo tempo, obviamente. Mas eu brinco que na Sonho dos Pés e na Sapatela, o investidor ele pode ter o tamanho que ele quiser. Porque se ele tiver uma capacidade financeira, capacidade de gestão, o céu é o limite. Né? E isso não existe no mercado. E eu estou falando não só de calçados, mas no mercado de franquia em si. Né? As franqueadoras têm muito essa preocupação de não deixar seus franqueados crescerem até um certo volume,
por próprio interesse, né? E a gente pensa exatamente o contrário, né? A relação é ganha-ganha. Se eles estão bem, se eles estão felizes, com capacidade, com vontade de crescer, se eles têm o sonho grande que a gente tem, eu quero esse cara colado comigo. Claro. Eu não quero ele olhando para o mercado, eu quero ele crescendo junto com a gente, né? Eu vou te fazer uma pergunta para te provocar, mas eu sei que você vai conseguir responder. Ai, meu Deus. Em função da estrutura que vocês têm e dessa força interna. Sim. Você falou aí, já estamos aí com 20 lojas assinadas para 2025. Eu costumo dizer o seguinte, e se der certo, você está preparado? Você hoje tem condições de entregar? Porque abrir uma loja é o quê? É projeto, é produto, é treinamento, é sistema, enfim, é uma infinidade, é obra, é uma infinidade de coisas. E aí, quando a gente fala em abrir 20, a grande maioria das empresas que acabam quebrando são as acelerações, Sim. que o cara vende 20 lojas e não tem condições de entregar uma. Não vai entregar. Então, acaba quebrando e quebrando a própria marca. Eu sei que a Sonho dos Pés não é isso, mas eu vou te provocar. E deu certo, porque já vendeu 20. Você está pronta para entregar? Com certeza. A gente hoje também está com uma novidade, que é o departamento do SAF, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado. Então, durante os primeiros 60 dias pós-inauguração, é uma pessoa dedicada internamente que vai ficar brigando pelo sucesso do franqueado em relação à abertura de chamada, em relação a recebimento de mercadoria, em relação à negociação. Não importa o tamanho do problema, a área do problema, essa pessoa está lá para resolver. Antes disso, eu tenho uma pessoa focada na implantação de loja. Então, o franqueado recebe cronograma de obra, abertura, enxoval, todos os contatos de fornecedores, acompanhamento diário no WhatsApp, né, com aquelas listinhas de tarefas. Já fez isso, já fez aquilo, contratou tal serviço, comprou tal coisa. Então, a chance da gente ter um insucesso ou um atraso ou grandes impactos pré-inauguração é muito pequena, né? E, obviamente, eu tenho agora também um consultor de implantação de loja. Então, a gente vai separar a consultoria de campo, que enquanto o cara está lá inaugurando uma loja, as outras que são da carteira dele ficam realmente com menos atenção. Não tem como. Você está ali inaugurando uma loja, você vai dar total atenção para aquele novo franqueado. Então, a gente descolou isso. Consultoria de base vai ser uma coisa, implantação de loja vai ser outra. Então, eu acho que a gente vai conseguir entregar aí excelência em várias fases, né, dessa jornada do franqueado com a Sonho dos Pés, dessa patela. A gente vê que eu provoquei a Keila porque eu sabia o que ela ia responder. E a gente vê quando a pessoa está falando sério, quando a pessoa transmite uma tranquilidade na resposta, né? Porque uma pergunta dessa, um tanto quanto capciosa, às vezes a pessoa dá uma amarelada em responder. E eu tô com um projeto novo agora. Meu Deus. Esse eu vou até pedir sua ajuda, tá? Por favor. Por favor, depois quando a gente acabar. Que é um projeto para olhar mesmo dentro desses primeiros 24 meses da gestão financeira do franqueado, que a gente sabe que, dentre todas as gestões, é a pior, mais né, difícil, no Brasil em si. Sim. E aí é como se fosse um SAF, mas é um SAF voltado só para gestão e fluxo de caixa. Né? Eu acho que a gente vai cuidar bem deles. E você falou do SAF, eu comparo muito, eu venho do mercado de shopping, né? Eu comparo muito franquia com shopping center. Na minha cabeça é a mesma coisa. O Zé Isaac Pérez, presidente do grupo aqui, presidente agora é o Eduardo, visionário, mas né? Um verdadeiro conselheiro. Na minha cabeça, o Pérez é a Sonho dos Pés, a Multiplan é a Sonho dos Pés. Os lojistas do Pérez são os franqueados da Sonho. Se você tiver uma boa gestão, vai funcionar. Você concorda que um empreendimento como esse aqui funciona? Se você tem uma boa gestão, uma boa forma de conduzir, a franquia vai funcionar também. Verdade. E quando você falou aí do SAF, a gente tinha por prática isso nos shopping centers, né? O serviço de atendimento ao cliente normalmente a gente fazia isso que antes da inauguração, exatamente para dar o apoio para o lojista, vai inaugurar um shopping. A gente traz essa pessoa, esse profissional do SAF, para dar o apoio na implantação da loja, no acompanhamento, no dia a dia, e depois no pós-venda, né? do pós-operação. Então, você repara
que o conceito que É você bem está parecido. trazendo é igual. A relação é a mesma. Quando você fala de gestão de crise, a gente implanta nas nossas formatações manuais de gestão de crise, porque crise pode acontecer em qualquer lugar. E se tiver uma crise aqui, o que a gente faz? Como é que a gente age? Quem é que fala pela empresa? Por aí vai. E aí, quando você pega um conceito desse, é um conceito realmente de evolução, né? Que a marca está preocupada em crescer, em crescimento e por aí vai. Pessoal, eu acho que foi um bate-papo assim, extremamente agradável, leve, Foi um ótimo. dress code aí. A gente veio combinando sem combinar. Tá Não vendo? foi? Só eu que estou destoando aí, mas, poxa. Você está na cor Tô complementar. tô- Tá tudo bem. exato, Tá tudo tá bem. na cartela. Tá na cartela. Keila, queria umas considerações suas aí finais. O que você achou, o que você acha, como é que você está vendo esse mercado. Enfim, fala um pouquinho aí para a gente ir encerrando esse bate-papo, porque, como sempre, muito agradável e com uma marca que é uma marca que eu digo essencialmente carioca, né? Que É a gente tem verdade. que fortalecer e se vangloriar, porque quem faz moda é o Rio de Janeiro. É verdade. Ponto. Que me desculpem aí os outros estados, eu sou um brasileiro e adoro meu país, mas eu adoro a minha cidade. Eu sei que quem faz moda e quem dita moda é o Rio de Janeiro. Me desculpe aí. Os outros Os estados. Me outros desculpa, estados. respeita a minha história. É isso mesmo. Muito bom. Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho da nossa diretriz mesmo como empresa, né? Que a gente, esse ano de 2025, para a loja própria, para a franquia, a gente vai se basear em cliente, em cultura e em criatividade, né? Conhecer cada vez mais os nossos clientes, fazendo pesquisa, fazendo focus group, fazendo testes. A gente vai também colocar agora em 2025, lembra que eu falei da aprovação da coleção? A gente vai chamar cliente para aprovar produto, Legal para aprovar isso, hein? preço, sim, o preço final. Então, quanto mais a gente está próximo, né? Isso é uma máxima, todo mundo fala sobre isso, mas é algo que é tão verdadeiro, está muito batido, mas é tão verdadeiro que as pessoas acabam deixando de lado, né? E aí, quando a gente fala de cultura, é não ter só uma cultura de essência, mas ter uma cultura de vendas, ter uma cultura de gestão, né? Ano passado, a Rê, que é a Renata Moitinho, a minha prima CEO, trouxe para a empresa a mentalidade, né, do vendedorismo, né, que é um vendedor vender 1 milhão. O que ele precisa fazer para poder vender 1 milhão dentro desse 1 ano de trabalho? E a gente teve uma pessoa vendendo 1 milhão. Então, trazer essa força de venda, que a venda é que resolve todos os nossos problemas, né? Com venda, a gente fala de Faz qualquer expansão, a coisa. gente fala de campanha, a gente fala de contratar influenciadores, a gente fala de tudo, porque tem o dinheiro dentro do caixa. E quando a gente fala de criatividade, é fazer realmente coisas de uma maneira nova, inovadora. E a gente trouxe até isso como um valor dentro da empresa, que é a ambidestria, né? Que é carregar a essência, mas trazendo um pouco de inovação. Eu acho que são 3 diretrizes aí para a gente trabalhar em 2025. Marcele, fala alguma coisa aí dessas suas considerações finais. Se eu estou no dress code certo. Depois de tudo que vocês pra falaram, esse eu me lasquei, evento. né? Eu vou falar o quê, né? Assim, prazer enorme estar aqui. Entendeu? Amei te conhecer pessoalmente, né? Sou super fã da sua marca. Mais uma vez, falando sobre conforto, porque para mim é o que sempre fica na minha cabeça quando a gente vai falar de alguma marca ou eu estou bem vestido, eu estou mal vestido, é o conforto, tanto da roupa quanto do calçado. Enfim, André, você está sempre bem vestido, cara. Sempre. Ele falou, mas ele está Você sempre está bem. sempre, você é o cara, entendeu? Fala não que eu vou acreditar, hein? Mas é verdade. Olha, agradeço muito estar aqui de coração. Amei muito. E como sempre aprendendo, né? Eu adoro fazer esses bate-papos, participar de tudo, porque a gente está sempre aprendendo com todo mundo. E hoje eu saio daqui com cliente, cultura, criatividade e o vendedorismo. Meu Deus do céu. Vendedorismo é muito boa essa palavra, né? Se vocês me permitirem, eu vou usar esse vendedorismo Vendedorismo daqui para usar, frente, muito tá? bom. Pode Mas Pedir usar. autorização. Eu ouvi a primeira porque- vez através do Fábio Oliveira, que foi numa das nossas convenções falar para os nossos franqueados, e isso ficou enraizado, virou Muito legal. uma sementinha e aí está já gerando grandes frutos. Muito bom. É porque a gente sai de casa já se vendendo, né, gente?
Quer dizer, hoje em dia a gente se vende em casa mesmo no Instagram. É. Total, é. Então, assim, a gente se vende o tempo inteiro. Verdade. Pra eu, Isso mesmo. né, a gente tem... A partir do momento que eu falo quem eu sou para você, eu não deixo de estar me vendendo. Sim. Que sejamos eternos vendedores. Com certeza. Exatamente. Todos nós somos. Todos isso. nós. Marcele, brigadão pela força aí, Obrigada, pelo apoio. Eu que Keila, agradeço. não sei nem o que Obrigada falar, a mais você. uma vez. Não, eu que tô Muito obrigado. agradecida mesmo. Pô, show, como sempre. E, galera, até a próxima. E muito obrigado aí. Até mais.